Meus amigos, muito boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui e eu penso muito sobre o quanto é importante nós nos submetermos a experiências novas, experiências diferentes. Até porque toda vez que nós queremos crescer, o novo é o grande convite. Abrir espaço para alguma realidade nova, para alguma coisa que ainda não conhecemos. E quando eu me lancei numa estrada de busca espiritual e comecei a me interessar pelo Espiritismo, o que mais me chamou a atenção era o que o Espiritismo trazia de diferente. Sobretudo porque era uma religião que me permitia questionamentos. Nossa, uma religião que não é baseada em verdades absolutas, uma religião que permite que, passo a passo, com as descobertas científicas, se é que ela precisa mudar, ela muda. Então, era algo estranho para mim, realmente muito estranho, estar em contato com uma religião que me permitia tanta flexibilidade. E quando nós pensamos um pouco sobre quem é a figura do nosso mestre, aquele que nos permite uma estrada de crescimento moral, quando pensamos em Jesus, nós pensamos também num mestre diferente. Jesus é um mestre que nos explica uma moral muito nova. Ora, quando ele, diante de toda aquela ideia de que se você vive uma realidade de agressão, você tem o direito de agredir igual. Ou seja, lei de Talião, é olho por olho, dente por dente. Mas Jesus vem e ensina perdão, uma coisa diferente. Se você está diante de uma pessoa que erra, uma adúltera, e ele diz, aquele que nunca errou, aquele que está livre de pecado, atire a primeira pedra. Mas vem cá, a lei não permitia que as pessoas apedrejassem aquela mulher? Mas ele diz, não, podemos agir de forma diferente. Ou seja, nós vamos tendo encontro com pessoas que pensam diferente. Jesus pensava diferente. Kardec, que é o codificador do Espiritismo, pensava diferente, nos propõe um novo paradigma. E eu costumo dizer assim, olha, Espiritismo é como se fosse uma lente nova, através da qual tudo no mundo vai ficando diferente. Inclusive você. Inclusive você também vai ficando diferente. Há coisas que na sua vida eram muito importantes que vão perdendo um pouco a importância. Há coisas que não eram importantes e que vão começando a ganhar importância. E as pessoas que estão ao seu lado vão se questionando, o que é que está acontecendo com essa pessoa que está ficando tão diferente? Alguém que já viveu essa experiência de, depois de conhecer o Espiritismo, ficar um pouco diferente e causar estranheza por parte daqueles que estão ao seu redor? Eu vivi essa experiência. Eu comecei a aprender Espiritismo quando eu estava com 16 para 17 anos de idade, que não faz tanto tempo assim, né? Foi outro dia. E as pessoas começaram a notar que eu estava mudando. E foi realmente um grande divisor de águas. Havia um cal antes e um cal depois do Espiritismo. Mais tarde eu fui me dar conta também, conhecer também uma outra disciplina, uma outra linha de conhecimento do que é o ser humano, que é a programação neurolinguística, que também foi outro divisor de águas. Havia um cal antes da programação neurolinguística e há um cal depois da neurolinguística. E eu não poderia deixar de fazer as pontes entre essas duas estradas. A minha estrada espiritual, Espiritismo. E a minha estrada de entendimento do desenvolvimento humano, programação neurolinguística. Criei links, pontes entre uma e outra, que é a minha forma de fazer o meu trabalho hoje, dentro das casas espíritas. Então, amigos, estamos falando de coragem para sermos diferentes. E eu espero que essa palestra ajude vocês a saírem daqui com mais coragem ainda de serem diferentes. Quais são os seus lados luminosos que você não quer enxergar? Ame-os.
De repente a imagem desse gatinho se olhando no espelho e vendo um leão. Será que você também não tem lados luminosos dentro de você que você está esquecendo? Até porque já houve quem dissesse, cuidado com a vaidade, não fica olhando demais suas qualidades não. Porque senão você pode se envaidecer, se tornar uma pessoa orgulhosa e perder sua encarnação. Muita gente tem medo de olhar o que já tem evoluído, o que já tem crescido durante a estrada da vida. Tenha coragem de olhar o que você já tem grande dentro de você. E outro ponto importante. Tenha coragem de olhar a sua sombra. Tenha coragem de olhar e de enxergar o seu lado sombrio. Você tem muitas sombras. Olha que linda, né? Mas você, no momento em que você observa que tem um lado sombrio e que você pode amar este lado sombrio, é possível que você descubra que até mesmo dentro da sua sombra existe luz. Carl Gustav Jung, quando nos ensina algo a respeito do arquétipo da sombra, ele nos fala que é uma espécie de lado negativo que nós temos. Ou seja, uma pessoa muito dócil, muito mansa, muito tranquila, ela tem na sua sombra muita revolta, por exemplo. Ela pode ter muita violência dentro de si, lá escondidinha. Uma pessoa muito violenta, muito enfurecida, vai ter dentro de si o quê? Sua doçura, sua paz, sua tranquilidade. Portanto, a sombra é tudo aquilo que a sua persona não mostra, que a sua imagem não mostra. É aquilo que você guarda. E muitas vezes aquilo que você guarda é muito bom. Eu já tive casos de pessoas, pelo menos acompanhei casos de pessoas, que foram criadas, sobretudo homens, foram criadas para serem rudes, agressivos, porque isso era ser macho. Você não renasceu homem, você tem que ser rude, grosseiro. E aí, o que é que ele fazia com toda a sua sensibilidade? Guardava na sombra. Já tive casos de pessoas que, pelo contrário, foram criadas para serem finas demais, para serem refinadas, para serem elegantes demais. O que é que essa pessoa guardava no seu interior? Sua rudeza, sua agressividade. E alguém pode dizer, ora, tanto uma coisa como outra podem ser úteis em algum momento, não é? Em algum momento é importante que eu seja mais bravo, que eu seja mais rude, mais agressivo em algum ponto. Pode ser que em outro momento eu seja mais doce e isso seja a melhor posição. Mas se eu não tiver contato com essas realidades que fazem parte do meu todo, como é que eu vou utilizá-las adequadamente? A ideia é, se nós jogamos determinada realidade na nossa sombra e aprisionamos demasiadamente, pode ser que ela fique lá dentro presa e no momento em que ela sai de uma forma muito abrupta, muito rude, muito forte. Vocês já devem ter vivido experiências em que você disse, meu Deus, eu não sei o que é que aconteceu naquele momento. Parecia que eu estava fora de mim. Parecia que não era eu. Alguém disse, foi um encosto, foi um obsessor. Porque eu não sou daquele jeito. De repente, quando eu vi, eu estava falando de uma forma muito agressiva, não era eu. Aí a gente costuma dizer assim, bem, olha, é muito fácil colocar a responsabilidade sempre nos espíritos. Não é? Obsessores, eles não podem se defender. A gente só está dizendo que são eles. Mas por outro lado, nós poderíamos, ao invés de eu estava fora de mim, dizermos, algo que estava dentro de mim saiu, se mostrou uma característica minha. Buscar o autoencontro é ter a coragem de olhar também os lados que nós não gostamos. E a primeira coisa a fazer é amá-los para depois transformá-los. Enquanto não nos dermos conta de que esta realidade é uma realidade nossa, nós não podemos fazer nada para transformar esta realidade. O Livro dos Espíritos nos coloca na pergunta 919, qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida?
e de resistir ao arrastamento do mal? A resposta dos Espíritos. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Uma referência muito direta ao Sócrates, né? Ao grande sábio, ao grande pensador, ao grande filósofo Sócrates. E isso é uma coisa interessante, o Livro dos Espíritos nos lembrar que talvez para você resistir ao mal, talvez para você melhorar nessa vida, o mais importante seja você fazer a viagem para dentro, o autoencontro. Procurar dentro de você saber quem você é. Há uma cena que eu gosto de mostrar quando falo sobre isso, que é uma cena de um desses programas de talentos. Este, em especial, aconteceu na Inglaterra, e um dos jurados desse programa é o próprio Simon, que faz parte do American Idol aqui. Inclusive dizem que é um dos jurados mais duros, né? Não sei se vocês já acompanharam o American Idol. E essa cena me toca porque é a cena do Paul Potts, um vendedor de aparelhos de celular, né? De aparelhos celulares, que dá um show. E quem olha para ele não poderia dizer que aquele homem é capaz de fazer tanto. Mas talvez ele seja como muitos de nós, que temos um poder muito grande, uma capacidade muito grande, e que às vezes esquecemos de mostrar. Vamos ver essa cena, que ela já fala por si mesma. Showbiz seems a million miles away. It's Paul, a mobile phone salesman from South Wales. Like Dave, I tell my other friends, my dream is to spend my life doing what I feel that I was born to do. Paul, what are you here for today, Paul? To sing opera. I've always wanted to sing as a career. Confidence has always been sort of a difficult thing for me. I've always found it a little bit difficult being completely confident in myself. Okay. Ready when you are. did that? I wasn't expecting that. No, This was a complete breath of fresh air.
I thought you were absolutely fantastic. You have an incredible voice. I think if you keep singing like that, you are going to be one of the favourites to win this whole competition. I think that we've got a case of a little lump of coal here that is going to turn into a diamond. Okay. Moment of truth, young man. Is absolutely yes. Amanda? Yes. Paul? You are through to the next round. Congratulations. You must be over the moon. Bit shocked at them. Oh, yeah. And as Paul heads home happy, the judges think they might have found something special in Cardiff. I like shows where somebody isn't a professional, has a talent, isn't aware of it, has a normal job, and then you see something else. Not like that. And that's what I want to have. Discover little journey. Yeah. A frog that will turn into a prince. Sempre que eu vejo essa imagem do Paul Potts, eu me lembro muito que quantas vezes nós já pudemos mostrar isso para o mundo e não tivemos coragem. É como se a mensagem que ver uma cena como essa me traz fosse assim, olha, podemos ter muita coisa dentro de nós que está guardada e que por algum motivo nós temos muito medo de mostrar. Quando ele fala, o meu sonho é fazer aquilo para o qual eu nasci. Então, é como se cada um de nós tivesse um porquê estar aqui na Terra, nesta encarnação. E talvez esse porquê demande coragem para a gente mostrar alguma coisa muito boa que tenha dentro de si. Se não tivermos a coragem de sermos diferentes, pode ser que estejamos sendo profundamente ingratos com o que a vida já nos presenteou e com um tesouro fantástico que podemos ter dentro de nós. E isso seria uma ingratidão com a vida, uma ingratidão com Deus. Ele continua investindo em nós e nós não acreditamos que podemos. E muita coisa vai ficando na sombra, muita coisa vai ficando guardada. Então, para mim, a maior de todas as mensagens que essa cena me traz é que há muito brilho nas nossas sombras. E às vezes, enquanto espíritos, nós não confiamos nesse brilho. Não acreditamos que ele existe, até que a vida nos convida a mostrar. Às vezes a vida até apresenta dor para que nós possamos abrir espaço para o caminho de dentro acontecer. Porque aí, na hora que estivermos verificando o que é que está fazendo essa dor acontecer, também vamos perceber o brilho que está guardado. Talvez seja o grande benefício da dor, fazer você olhar para dentro de si. Neste olhar, alguma coisa brilhante você pode encontrar. Esta é uma avaliação que eu peço para vocês fazerem agora, vocês mesmos, aí com vocês. A pergunta, eu me conheço, e uma nota de 1 a 5. Que nota você daria a essa pergunta? Ou seja, se você se conhece pouco, nota 1. Se você se conhece muito, nota 5. Nota 0 eu acredito que não dá para a gente dar, né? 0 numa situação como essa, porque pelo menos um pouquinho você se conhece. Mas se você pudesse pensar sobre isso, que nota você dá a esta pergunta? Eu me conheço? Uma outra nota. Eu tenho objetivos grandes e bem formulados? Porque na hora em que nós estamos buscando conhecer um pouco mais quem nós somos, essa busca do autoencontro, de viver o autoencontro, é muito importante que você também descubra quais são os sonhos que você guardou aí dentro. Quais são os grandes sonhos, as grandes vontades, os grandes desejos. Deepak Chopra, o grande físico quântico, costuma dizer que
o desejo é a primeira ponte entre o não existente e o existente. Desejar é a primeira ponte, querer. E às vezes há quem diga assim, eu prefiro não desejar nada, não querer absolutamente nada, porque se eu não conseguir, também eu não me frustro. O que vocês acham dessa filosofia de vida, gente? Sinceramente. Eu prefiro não querer nada, eu prefiro não desejar nada, porque também se eu não encontrar, tá tudo bem, eu não me frustro. Nesse momento você abre mão de um grande combustível para a vida, que é o combustível do sonho, do desejo. Então qual é a nota que você dá para você? De 1 a 5. Você tem sonhos grandes e bem formulados? Até porque pessoas que gostam de si mesmas sonham mais alto. Que tal esse outro questionamento? Eu valorizo o que tenho de bom dentro de mim? Ou eu tenho medo de olhar para as minhas grandes conquistas, para aquilo que eu já possuo dentro de mim? Realmente eu sei valorizar o que eu tenho de bom em mim? Ou eu tenho medo disso? Eu me lembro de pessoas que têm tanto medo de reconhecer seu próprio valor que têm até medo dos elogios. Alguém diz, puxa, mãe, você fez um ótimo trabalho, parabéns pelo seu trabalho, está maravilhoso. E a pessoa diz que nada, eu só dei uma modesta contribuição. Uma pequena contribuição. Na verdade, foi a pessoa que carregou o trabalho nas costas, mas não quer admitir que fez a maior parte. E aí acha que se ela admitir que fez a maior parte, seria vaidosa ou orgulhosa. Por que você não diz simplesmente, muito obrigado, realmente que bom que vocês notaram, que bom que foi bom o trabalho para vocês, que deu certo. Ou quando você faz um elogio à aparência da pessoa, você está linda hoje, está maravilhosa. Que nada, uma roupinha boba que eu peguei ali do fundo do baú. Não, estou falando da roupa, eu estou falando de você, está elegante, está bonita, está maravilhosa. Que nada, são seus olhos, né? Aí a pessoa insiste, não são meus olhos, eu estou vendo, você está muito bem, está linda. Aí a pessoa diz, não, não é bem assim. Aí o outro já fala, bom, além de ser bonita, você é modesta. Ela, não, para. Além de ser modesta, você é humilde. Não, para. Quer dizer, pior, né? Vai que ela dissesse logo, muito obrigada, resolvia a situação. Porque esse medo de nós percebermos o que já temos de bom. Por que esse medo? Às vezes não reconhecer. Talvez não medo, timidez. Timidez, ok. Seu nome é? Eleude. Eleude lembrou que pode não ser medo, mas pode ser timidez. Timidez carrega em si um componente de medo. E há quem diga até, Eleude, que timidez carrega em si um componente de orgulho. Aí uma vez eu fiquei me questionando, né? Por que será que alguém me falou que quando as pessoas são muito tímidas para encararem com iniciativa, com vontade, algum tipo de desafio, isso poderia ser orgulho? E uma psicóloga me falou assim, Cal, é porque às vezes a pessoa está se dizendo tímida e no fundo ela não quer fazer para não correr o risco de errar e de receber críticas. E eu achei que poderia fazer sentido em alguns casos. Não posso generalizar dizendo que em todos, mas que em alguns casos isso pode fazer sentido. Só nós é que vamos saber o que faz com que nós nos recolhamos e tenhamos inclusive medo de assumir as coisas boas que temos. Alguns dizem, talvez porque assim eu não carrego outras maiores responsabilidades sobre os meus ombros, eu fujo das minhas responsabilidades, já que eu prefiro projetar o que é bom nos outros. Ora, você faz bem feito, então faça. Eu, quem sou eu? Eu não sei fazer nada. Mas você faz, faça. E assim eu me acomodo e não cresço. Um lado meu que não quer crescer está me aprisionando. Esse lado não precisa ser um lado que vai nos fazer ter raiva de nós mesmos, mas um lado que vai precisar ser conhecido para que, uma vez conhecido, ele possa se transformar. Nada do que nós temos dentro de nós é ruim em essência. Todas as coisas que nós temos dentro de nós, de alguma forma, nos foram úteis até este momento. Serviram para alguma coisa. Só que agora pode ser que não sirvam mais, precisam ser transformadas. Não destruídas, transformadas.
E que tal essa outra pergunta? Eu reconheço minha responsabilidade e tomo iniciativa na minha vida? Que nota eu dou a essa? De 1 a 5. Eu reconheço minha responsabilidade diante das coisas que acontecem e tomo as iniciativas que preciso tomar? Isso tudo tem a ver com algumas coisas que nós vamos discorrer aqui a respeito de autoestima. Autoestima, amigos, tem uma definição que eu compus a partir de coisas que eu venho pesquisando. E a busca do autoencontro tem muito a ver com isso. Observem. Certeza com origem interna é o começo da definição. E aí eu preciso saber de vocês o seguinte. Vocês podem completar esta frase para mim? Tudo demais é... Quem pode completar para mim? Tudo demais é prejudicial. Tudo demais é excesso. Exagero. Tudo demais é artificial. Ok. Tudo demais passa. Ok. E aí, eu queria saber de vocês se isso é uma coisa que vocês têm... Muito obrigado, querida. Muito grato. Vocês têm certeza de que tudo demais é exagero, tudo demais passa, tudo demais é prejudicial, tudo demais sobra? Vocês têm certeza que tudo, de verdade, tudo? Como é que é isso? Que tal saúde? Saúde demais é exagero? Saúde demais é prejudicial? Nas suas preces você diz, Senhor, dê muita saúde à minha família, a mim também, meus filhos, as pessoas que eu amo, muita saúde, muita saúde, muita saúde. Aí depois você diz, não, peraí, tudo demais é prejudicial. Aí você volta à sua oração e faz, Senhor, nos dê uma doencinha de vez em quando, um pouquinho. Será que isso faz sentido? Nenhum, né? Autoestima tem muito a ver com saúde, só sob o ponto de vista da saúde da alma. Vocês se lembram do que Jesus nos ensinou? Ame o teu próximo como amas a ti mesmo. E isso me faz lembrar que se nós estivéssemos numa aula de culinária e eu dissesse assim, cozinhe a cenoura como cozinha a batata. Qual seria a referência do cozimento? Cozinhe a cenoura como cozinha a batata. Quem foi cozido primeiro? Amigos, é uma lição muito simples. Eu esperava uma resposta mais forte. Então, cozinhe a cenoura como cozinha a batata. Quem foi cozido primeiro? A batata. A batata é a referência. Cozinhe as folhas de couve como cozinha as folhas de repolho. Quem foi cozido primeiro? Repolho. Ame o teu próximo como amas a ti mesmo. Qual é o amor referência? O alto amor. É como se Jesus estivesse nos ensinando, olha, vai ser muito difícil você respeitar o outro, você ter consideração com o outro, se você não tiver consigo. Se você não souber o que é alto amor. Isso não significa que você vai se tornar uma pessoa egoísta. Isso significa que aquilo que você acha que é bom como referência em se tratando do seu próprio amor, você poderá levar para o outro também. Então, certeza como origem interna, e aí esta certeza se divide em 3 partes, sendo que a primeira é uma certeza de que se é apropriado à vida. Do jeito que eu sou, mesmo que eu tenha muitas diferenças dos demais, eu sou apropriado à vida. Pode ser que eu não seja tão saudável quanto as outras pessoas. Pode ser que me falte algum órgão dos sentidos nessa encarnação. Pode ser que eu tenha uma família um pouco diferente das outras famílias. Não importa qual é minha idade, não importa como é meu corpo, não importa qual é a minha natureza sexual, não importa qual é a origem familiar que eu tenha, não importa qual é a minha raça, qual a cor da minha pele, eu sou apropriado à vida. E diferenças não são defeitos. Diferenças não são defeitos. Diferenças são apenas diferenças, singularidades. É uma certeza com origem interna de que se é valioso sendo quem se é. O meu valor é inerente a quem eu sou. Não precisarei ganhar mais para ter valor.
Não precisarei ter alguma coisa a mais do que já tenho para ter valor. O meu valor está vinculado a quem eu sou. E por fim, é uma certeza de que se pode aprender, crescer e mudar com total chance de ser feliz e de ter sucesso. Isso significa que, mesmo eu sabendo que tenho valor sendo quem sou, de que sou apropriado à vida, eu estou em constante processo de mudança, de aprendizado, de transformação. Eu quero sempre mudar. Pessoas com autoestima elevada estão sempre buscando mudanças, crescimento, transformação, expandir horizontes. Elas não se habituam a ficar paradas onde elas estão. Aliás, é um impulso da vida que o espírito cresça. Aprender doutrina espírita é aprender sobre uma lei inexorável, que é a lei da evolução. E nós evoluímos em todos os sentidos. Nós evoluímos no sentido da espiritualidade, que poderíamos dizer é a linha vertical da cruz. Nós aprendemos também, sob o ponto de vista horizontal, que é a viver bem aqui na Terra e a sermos humanos de verdade, com tudo que o ser humano precisa ter e viver bem. É importante ver essas duas frases. A primeira delas, eu me amo e sou correspondido. Você se olhar no espelho e gostar do que você vê. Não importa quem você é, como você esteja, mas você diz assim, eu amo esta pessoa que está aqui no espelho. Eu me olho no espelho e rola uma química, sabe? Uma coisa de pele acontece, né? Me amo, eu gosto de estar dentro de mim, de verdade, de ser quem eu sou, está dentro dos meus sapatos. E o outro ponto importante é, meu trabalho é também meu autorretrato. Pessoas que gostam, que vivem o autoencontro e que sabem o valor da autoestima, deixam uma marca positiva no mundo. Porque ela quer que o seu trabalho, ou aquilo que elas produzem, seja também a sua marca pessoal fora delas. Quando alguém olha um trabalho realizado por mim, e esse trabalho é bom, ela está olhando quem eu sou também. Por isso que muitas empresas me chamam para fazer trabalhos dentro dos seus grupos para ajudar as pessoas a aumentarem sua autoestima. Porque eles sabem que o aumento da autoestima do empregado redunda em aumento de qualidade ou de produtividade também. As pessoas sentem uma felicidade em fazer bem feito. Seja esse trabalho profissional ou seja um trabalho de caridade, seja o que for. As pessoas se sentem bem em fazer bem feito, não é? Amigos, há uma cena, eu gosto muito de trazer cenas de filmes, cenas de reportagens, e esta para mim é muito especial, porque esta fala sobre diferenças. Esta fala sobre a coragem de ser diferente, e vocês vão ver nesta cena de um filme bem pequeno da Pixar. É um desenho, um filme de animação, algo que faz com que tudo que eu estou dizendo esteja resumido nesses poucos minutos, né, do desenho animado. Eu vou pedir para vocês olharem com muita atenção e depois a gente vai ter a oportunidade de comentar o que é que esse desenho traz para nós, tá certo?
Turma, eu vejo nesse desenho animado tanta coisa interessante que eu gostaria de pedir para vocês, se a gente pudesse falar sobre ser diferente, falar sobre autoestima, falar sobre todas essas coisas que nós estamos comentando aqui, a partir do que vocês viram no desenho. Eu dou para vocês 3 minutos para vocês comentarem em duplas ou em trios que pontes vocês fazem do desenho animado com as coisas que nós estamos conversando aqui. 3 minutinhos, tá certo? Vamos lá? Em duplas ou trios? Ele era corajoso. Se ele fosse corajoso. Eu era mais dele. Não, eu acho. Ele apareceu um bichinho. Todos eram iguais, só ele era diferente. Então ele sabe se e mesmo assim, eu pensei que eu falei que a mãe dele eu achei que era a mãe dele, eu falei sacanagem com ele. Eu acho que ele desde o início ele mostra, todos eram iguais, só ele mostra que tem uma demonstração. Ok, turma. Depois desse abraço de ideias, né, quais são as ideias que vieram de uma pessoa, de outra, no trio? O que é que vocês podem compartilhar com todo o grupo de forma objetiva, precisa, concisa, quase cirúrgica? Né? Bem objetiva mesmo. Alguém pode compartilhar? O que é que vocês gostariam de compartilhar que surgiu no bate-papo, que vocês acham que faz uma ponte com as coisas que nós estamos conversando até agora? Alguém pode compartilhar? Todos falando assim de uma vez fica difícil.
Um de cada vez é melhor. Não fazer ao próximo que a gente não quer que seja feito com a gente. Não fazer ao próximo aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. Seu nome? Adriana. Adriana. Isso tem muito a ver com fazer, ou melhor, amar o próximo como a si mesmo. Não é? Muito legal, Adriana. O que mais que veio? Ser corajoso mesmo que você se sinta diferente. Ser corajoso mesmo que você se sinta diferente. Uma coisa que eu percebi no Pássaro Grande é que ele não ficou muito travado em relação à sua iniciativa, mesmo com a receptividade pouco amistosa dos passarinhos pequenos, né? Ele teve coragem e foi lá. Ele foi lá, ele encarou. Seu nome mesmo, querido? Dagmar. Dagmar. Ok, perfeito. André? Eu acho que juntando a coragem, né? Juntando a coragem. A Dagmar disse, eu acho que uma moral muito grande também é o perdão. Eles fizeram muita coisa com ele, eles abusaram dele, acabou que ele se deixa cair, porque simplesmente ele deixou, ele era bem mais forte do que eles, e no final ele dá a mão e ajuda. É verdade. Tipo assim, ele tampou a vergonha deles, né? Tampou, entre aspas, né? Eles todos peladinhos lá, né? Ele se escondeu um pouquinho. Ok, ok. Aham. De coração, né? Engraçado que vocês notem, eles tinham muitas coisas diferentes, claro, mas eles tinham coisas semelhantes. Quando nós temos medo daquilo que temos diferente, de mostrar o que temos diferente, acabamos também não fazendo pontes com as coisas que temos em comum com os outros. Todos eram pássaros. Vocês viram que todos eram da cor azul? Todos voavam? Todos se expressavam, ou seja, eles tinham muitas semelhanças. Na hora em que nós focalizamos somente a diferença, perdemos tudo que poderia ser comum para o grupo. E se ele próprio esconde, ou se esconde por ser diferente, ele perde contato. Vocês observem que toda a construção espírita nos lembra a importância de sermos seres que lidam com outros seres o tempo todo, né? A orientação espírita para o crescimento, para a evolução, não é isole-se no alto de uma montanha e busque o seu crescimento espiritual sozinho. Não. O espírito é social e sociável. Ele vai viver, crescer, aprender e mudar com outros, no contato com outros. Portanto, ser diferente não deve nos causar medo. Lógico, todos somos diferentes. Quando nós estamos na espiritualidade, nós nos agrupamos por conta de quê? Estamos todos desencarnados, quer dizer, né? Faz de conta, estamos todos desencarnados. Nós nos agrupamos através de quê? Afinidades. Afinidades fazem com que nós nos aproximemos. Afinidade de pensamento, de evolução, de buscas, objetivos, propósitos, afinidade moral. Isso nos aproxima. Perfeito. No momento em que reencarnamos e voltamos à Terra, estamos num corpo material, chegamos também, por conta das afinidades, aos agrupamentos como família, vizinhança, trabalho. São as afinidades que fazem com que nós nos juntemos em grupos quando estamos encarnados, ou seja, na nossa família todo mundo tem a mesma evolução. Na nossa família todo mundo tem os mesmos propósitos, os mesmos pensamentos. Tudo é muito igualzinho. É assim que acontece nas nossas famílias, não é? Não, mas não é mesmo, né? Não mesmo. Então, na experiência de estar num corpo físico na Terra, na experiência da encarnação, é preciso que tenhamos a coragem de ser diferentes. Porque aqui o aprendizado não é obrigatoriamente pelas afinidades. Na Terra o aprendizado é sobretudo pelas diferenças. Vai ser aquilo que eu tenho em termos de crescimento e que o outro não tem e que eu posso compartilhar com o outro. Aquilo que ele faz que é diferente que ele vai me ensinar também. Então, tudo aquilo que tem a ver com as diferenças vai fazer com que nós possamos crescer. É uma bênção que isso aconteça. Lógico que vamos ter muitas afinidades, claro. É claro que isso acontece. Mas, sobretudo, aqui na Terra, a experiência de aprendizado pelas diferenças.
E vai ser importante que tenhamos a coragem de mostrá-las. Que tenhamos a coragem de mostrá-las. Porque diferença não é defeito. Agora, lidar com isso com respeito é um grande desafio nosso enquanto espíritos que crescemos. Bases e características da autoestima. Amigos, eu costumo definir em 4 grandes bases ou alicerces da autoestima. A primeira delas é justamente a base do autoconhecimento. Saiba quem você é. Quem você é de verdade. Saiba o que você gosta, o que você quer. Quais são as coisas que você sente. O que é que você vive dentro de você. Saiba quem você é. Autoconhecimento. Lembram? Os espíritos nos ensinaram. Quer crescer, quer evoluir? Conhece-te a ti mesmo. Propósitos. Outra base. Tenha uma vida com objetivos, propósitos, metas. Saiba para onde você vai. Sobre o que é que você está construindo a sua encarnação. Qual é o teu propósito? Ou quais são os seus propósitos? Qual o sentido da sua existência? Né? O que é que você quer aqui? Autoconfiança. A capacidade de você saber tudo o que você já tem de positivo em você. E uma vez você sabendo tudo que você já tem de positivo, você pode se lançar no mundo com mais tranquilidade. E por fim, proatividade. Proatividade tem a ver com iniciativa e capacidade de assumir as responsabilidades pelo que nos acontece. Quando uma pessoa é proativa, ela não fica colocando as responsabilidades das coisas que acontecem consigo em outros seres ou em outras pessoas. Digamos que se eu estiver com este lenço de papel na minha mão e em dado momento eu deixo ele cair. Ele foi ao chão. Ok. O que fez o lenço de papel ir para o chão? Que resposta você tem para esta pergunta? O que fez o lenço de papel? Qualquer resposta. Pronto, veio uma resposta. A lei da gravidade. Newton explica. Ahá. Outra resposta que veio. Você abriu sua mão, Cal. Você jogou o papel no chão. Esta é uma segunda resposta. Qual das duas é a verdadeira? Ambas. Ambas são verdadeiras. Só que, às vezes, a nossa vida está indo para o chão e nós dizemos que a única responsável é a lei da gravidade. Chamamos de destino e dizemos, olha, é meu destino, é karma. E esquecemos que nós também abrimos nossas mãos. Há uma frase que sempre me acompanha, desde a primeira vez que eu a ouvi há algum tempo, que diz assim, lembre que biografia não é destino. Biografia não é destino. Você pode, às vezes, ter uma história de vida difícil, dura, mas ela não significa que vai continuar da mesma maneira. Porque além da lei da gravidade, além de tudo que você pode colocar aí, karma, destino, seja lá o que for, sina, você tem também a sua possibilidade de dizer, eu abro mão ou eu seguro, ou eu mudo, ou eu faço algo sobre isso. Programação neurolinguística, PNL ou NLP, aqui nos Estados Unidos, é uma disciplina que nos lembra isso. Nunca vai existir fracasso. Se você consegue o que você busca, você tem sucesso. Se você não consegue, você tem aprendizado. Nunca é fracasso. Você foi naquele caminho para alcançar alguma coisa. Conseguiu? Maravilha. Você encontrou sucesso. Não conseguiu? Você conseguiu alguma coisa, ou seja, aprendizado. Portanto, proatividade é essa qualidade que nós temos, um dos alicerces da autoestima, uma característica de quem tem autoestima elevada, que significa, eu não preciso colocar as responsabilidades sobre o que me acontece nos outros. Eu assumo. Eu assumo fazer alguma coisa sobre isso, ou eu assumo a minha cota de responsabilidade sobre isso que me aconteceu.
Então, dando uma olhada em tudo isso que está aqui como base da autoestima, eu gosto de me lembrar que proatividade tem uma história bem curiosa. Imaginem dois amigos. Contam que essa história aconteceu na cidade de São Paulo. José e Antônio. José morava numa casa bem próxima à estação de metrô, bem pertinho da estação de metrô. E José gostava de ir para a estação de metrô, pegar o seu metrô para ir para o trabalho, mas antes, bem pertinho, havia uma banca de jornais. Ele comprava o seu jornal e descia a estação de metrô. Era assim que ele fazia sempre, tudo pertinho. Saía de casa, comprava o jornal e ia para o metrô. Um dia, Antônio disse: José, eu vou com você. Vou passar na sua casa, tomamos café juntos e vamos para o trabalho juntos. Trabalhavam no mesmo lugar. Antônio vai, toma café na casa de José. Ambos estão se dirigindo para o metrô quando José diz: Antônio, peraí, eu quero primeiro comprar o meu jornal, como eu faço todos os dias. E ambos vão até a banca de jornais. Chegando lá, José fala com o jornaleiro: Bom dia, como vai o senhor? Eu gostaria de comprar o jornal Estado de São Paulo. O homem que estava lá para atender diz assim: Não está vendo aí do seu lado aí o jornal? Pega aí o jornal. Bem assim, bem assim. José diz: Ah, é verdade, está aqui o jornal. Quanto custa mesmo? E o sujeito responde: Não está vendo escrito na primeira página aí, ó, R$2,50? Aí ele olha: Ah, é fato, é mesmo, está aqui R$2,50. Aqui está o dinheiro. E o sujeito recebe o dinheiro. Mas será possível que de manhã cedo não tenha uma nota menor só para me dar trabalho de dar troco? Pega o troco e dá para ele. E ele diz: Muito obrigado, senhor. Um excelente dia para o senhor. E sai. E ouve do sujeito apenas um grunhido. Antônio fica apavorado com aquilo e diz: José, esse homem deve estar sofrendo alguma dor. Este homem deve estar vivendo um momento muito duro da sua vida. Ele deve estar muito amargurado para poder atender você dessa forma. Você foi educado, você foi amistoso, e ele foi muito grosseiro, muito rude. Aí José diz: Antônio, todos os dias ele me atende assim. Todo santo dia. Aí Antônio diz: Mas José, e por que nunca você xingou esse homem? Por que nunca você foi grosseiro com ele também? E aí José responde para Antônio: Antônio, eu nunca fui grosseiro com ele, porque eu não quero que ele decida qual é a minha maneira de lidar com pessoas. Eu não quero que ele decida qual é a minha maneira de lidar com pessoas. Se eu fizer da mesma forma como ele faz, quem está escolhendo a minha ação é ele. Faz sentido, gente? Tem a ver? Isso é proatividade ou reatividade? Proatividade. Proatividade. Eu assumo a iniciativa. E eu me responsabilizo pelo que eu faço. Ao invés de dizer: todos aqui estão roubando, então eu vou roubar também. Isso seria reatividade. Eu coloco a responsabilidade nos outros. Eu fiz isso com ela porque ela fez comigo primeiro. Ok? Reatividade ou proatividade? Reatividade. Proatividade coloca você de novo com as rédeas do seu destino nas suas mãos. E você não vai poder dizer que o lenço caiu por causa da lei da gravidade. Ele caiu antes de tudo porque você abriu sua mão. E se você não quiser que ele caia, você pode, da próxima vez, segurar com mais força. Qual é a iniciativa que você tem em relação àquilo, ou qual é a ação que você pode desempenhar para que as coisas aconteçam da forma como você gostaria que elas acontecessem? Para a gente lembrar, é uma forma mnemônica. Nós temos auto, pró. O primeiro auto, quem se lembra? Autoconhecimento.
O primeiro pró. Propósitos, desejos, metas, objetivos na vida. Segundo alto. Autoconfiança, ok? Segundo pró. Proatividade. Proatividade. Muito bem, bons alunos. Very nice. Ok. Amigos, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Ok? Há muitas pessoas que pensam que um bom espírita é aquele que virou anjo. Mas, na verdade, não é por ter se tornado um anjo. O espírita de verdade é reconhecido por tudo aquilo que ele está fazendo para poder juntar congruentemente aquilo que ele acha que é correto com as suas atitudes, com os seus pensamentos, num alinhamento. Ele quer juntar pensamento, palavra e atitude, ação. Então, não significa que nós somos perfeitos. E mais uma vez é bom lembrarmos, antes de nos espiritualizarmos, que nós nos humanizemos. Nós sejamos humanos com tudo que ser humano tem, com tudo que ser humano é, com tudo que ser humano vive, que saibamos lidar com as coisas que dizem respeito a estar aqui na Terra. Amar, trabalhar, viver as nossas realidades de seres humanos. E isso é fundamental. Algumas pessoas estão querendo se espiritualizar antes de serem humanas. Eu já vi situações, eu acho que vocês conhecem, de pessoas que no centro espírita ou na igreja, seja lá onde for, são anjos. E dentro de casa são demônios. Elas estão querendo ser espirituais em contextos específicos. E esquecem de ser humanas em todos os contextos. Ok? Então, muita atenção para este ponto. Não é? Esse texto é um texto que está no meu livro. Gente, eu preciso pedir desculpas. A gente acabou não trazendo livros, porque todos eles foram comprados antes de eu chegar aqui à cidade de vocês. Mas esse é um texto que está no meu livro Mudando para Melhor, um texto de reflexão, que fala de duas aves numa árvore. E a ave de baixo ela está se debatendo, ansiosa, porque na parte de baixo da árvore só há frutos muito azedos, frutos muito ruins. E ela dá gritos muito dissonantes, muito feios. E em dados momentos ela olha para cima e vê uma ave lá em cima da árvore. Só que a ave de cima, ela é muito tranquila, muito bela. Parece que ela está muito feliz. A ave de baixo entende que os frutos de cima devem ser mais saborosos. E aí a ave de baixo se debate, se angustia. Mas daqui a pouco ela, olhando para cima, ela se anima a subir. E ela vai para galhos um pouco mais elevados. E ela percebe que o sabor das frutas ali é um sabor melhor, é um sabor mais doce. Mas mesmo assim ela ainda está nervosa, está agitada. Aí ela olha para cima, tranquiliza-se, porque ela vê a ave de cima. E a ave de cima está muito bem, está muito tranquila. E ela se anima e vai ascendendo, subindo para galhos maiores e mais altos, até que ela chega lá no topo. E quando ela chega no topo, onde todos os frutos são doces, ela já está mais tranquila, ela já está mais feliz, ela já consegue cantar melhor. E ela procura, cadê a ave que a havia inspirado? E não há ave nenhuma. Na verdade, ela estava caminhando na direção de si mesma, do seu eu futuro. Porque é como se Deus tivesse colocado em nós uma espécie de germezinho desse ser que ainda está em construção. É o seu eu futuro. E você, às vezes, você se lança para melhorar a cada momento. Você vai subindo, subindo, e sabendo que lá em cima o bem-estar é melhor e é maior. E você está indo na direção porque alguma coisa lhe diz: lá em cima existe um eu futuro que está lhe convidando, lhe chamando. Continue subindo. Continue. Às vezes o seu voo para cima
é diferente dos outros, ou é diferente da forma como os outros gostariam que fosse. Mas você continua seguindo. E isso é bom para você. E assim sendo, como falei para vocês, espero que vocês encontrem em alguma distribuidora o livro, tá? Algumas pessoas já têm um livro, né? Já conhecem. E tenho também a felicidade de compartilhar com vocês o CD. Vida Nova é o meu CD com 14 canções que trazem mensagens. Cada uma das músicas traz uma mensagem de transformação, de autoconhecimento, de coragem, de espiritualidade. Sendo inclusive que eu tenho a felicidade de saber que algumas das canções estão sendo usadas em instituições não espíritas. O que para mim me dá uma felicidade muito grande. Então, eu saber que uma igreja católica ou protestante usa uma música que eu criei na sua campanha anti-aborto, por exemplo. Ou usa uma música que eu criei numa campanha anti-drogas. Porque a mensagem está ali e ela é universal. Isso me dá uma felicidade muito grande. Eu não queria criar música espírita só para espíritas. Eu queria criar músicas que servissem para qualquer pessoa. Que fosse útil esta música para qualquer pessoa, né? Se vocês querem compartilhar, trocar ideias, fazer perguntas, pedir sugestões bibliográficas, podem acessar tanto o meu site como escrever para mim, que eu posso mandar para vocês alguma sugestão de texto, ou quem sabe uma sugestão bibliográfica, ou trocar algumas ideias, conversar um pouco, tá? Eu sempre respondo, só peço perdão antecipadamente se por acaso eu demorar de responder, sobretudo nos períodos em que estou viajando. E há uma canção que eu gosto sempre de trazer para as palestras, que é a faixa 1 do meu CD. Esta música fala sobre a importância de nós não ficarmos presos nem no futuro que ainda não chegou e nem no passado que já aconteceu. Às vezes as pessoas não crescem e não se descobrem porque elas estão muito presas na culpa. Sempre, sabe, se autopunindo. Porque eu errei, porque eu fiz. E isso pode ser uma tradição religiosa que a doutrina espírita não quer manter. A doutrina espírita não é uma doutrina que ajuda você a se tornar mais culpado. Pelo contrário, a ideia do espiritismo é: errou, não erre mais. Pronto, acabou. Não precisa ficar se autoflagelando. E a outra coisa é: não precisa você deixar para ser feliz só quando conseguir tal objetivo. A felicidade está em cada passo da estrada. Por isso esta canção traz em sua letra a ideia de que o bom da viagem é a própria estrada. O bom da viagem é a própria andança. O bom da viagem é viver cada passo que se dá. Eu penso muito sobre nossas diversas vidas, né, sucessivas, através das diversas reencarnações. E eu pergunto para você, qual é a reencarnação mais importante? Ou qual será a reencarnação mais valiosa para você? A única resposta que a gente tem é a reencarnação presente. É essa que você vive. Não existe outra mais importante. Nem quando você foi rei, rainha, sei lá, ou quando você foi um sábio, ou quando você foi um grande líder, ou quando você foi alguém muito importante para um grupo, ou quando você foi muito humilde, mas ao mesmo tempo muito inteligente, ou seja, não existe a encarnação mais importante. Eu sempre penso, a encarnação mais importante é a atual, é aquela que você vive, porque dela depende tudo que vai lhe acontecer. Então faça um ótimo uso desta encarnação. Viva de verdade este passo que você está agora. Então, observem que a canção ela é muito simples e ela traz em si esta mensagem. Vou compartilhar com vocês a letra. Opa. Eh bien.
saber de tanta culpa. Eu não quero mais barrar os meus caminhos. O que eu quero é seguir com liberdade. Sei que nessa estrada não vou estar sozinho. Já errei, me arrependi de tanta coisa, mas agora quero sempre acertar. De que vale o olho que só chora os erros? Dessa forma ele não pode enxergar que o bom da viagem é a estrada. O bom da viagem é caminhar. O bom da viagem é a andança. Viver cada passo que se dá. O bom da viagem é a estrada. O bom da viagem é caminhar. O bom da viagem é a andança. Viver cada passo que se dá. Ficou legal com o coro? Que tal agora nesse novo momento a gente fazer ainda mais forte? Vai ficar mais bonito, tá certo? 1, 2, 3 e... O bom da viagem é a estrada, tá lindo. O bom da viagem é caminhar. O bom da viagem é a andança. Viver cada passo que se dá. O bom da viagem é a estrada. O bom da viagem é caminhar. O bom da viagem é a andança. Viver cada passo que se dá. De novo, viver. Viver cada passo que se dá. Muito bem, meus amigos, muito bem. Obrigado, e o coro ficou muito lindo, viu? Eu ainda vou estar próximo aqui a essa região, né? Eu vou fazer mais alguns trabalhos, tá? Vou estar com... Amanhã? Domingo, dia 11, né? Em Newark, com a palestra, é um seminário, né? O Poder Transformador das Crenças. Vão ser 2 horas, das 3h30 às 5h30 da tarde. A ideia desse seminário é de que forma as coisas em que nós acreditamos geram realidades concretas na vida. Nós costumamos dizer que nós não vemos as coisas como as coisas são. Nós vemos as coisas como nós somos. E aquilo em que nós acreditamos acaba construindo realidades, né? Então esse é o tema do trabalho de amanhã à tarde lá em Newark, tá? Depois, à noite também em Newark, nós temos lá também ainda no Amor e Luz, nós temos dimensões afetivas, o amor dos dois lados da vida. Então vamos falar um pouco sobre algumas realidades que estão relacionadas ao afeto espiritual, à vida a dois, à vida e as questões que envolvem relacionamentos, tá? Às 19 horas essa palestra, 1h30 de palestra. Na segunda-feira, ainda em Newark, a alma e sua alquimia interior, morte contínua na estrada da vida, das 20 às 21h30 é o tema dessa palestra, que vai trabalhar com transformação, com mudança,
Ok? E no dia 17 de janeiro, depois eu vou fazer outras palestras, eu vou estar em Connecticut, vou estar em Nova York, mas há um seminário no dia 17 de janeiro, no Queens, que é um seminário das 10h30 da manhã às 16 horas. Este seminário, ele tem o tema de hoje, só que estendido. É o tema de hoje, só que com mais vivências e mais aprofundamento, né? Porque vão ser, deixa eu ver, das 10h30 até as 16 horas tem um bocado de tempo para a gente, né, investigar o tema, ok? Se vocês querem fazer inscrições ou informações sobre os seminários ou os lugares onde eu estou percorrendo nessa minha visita aos Estados Unidos, basta entrar em Ponto de Luz, escrever para pontodeluz@aol.com e pedir que a gente mande o schedule, a agenda para vocês, tá certo? E para fechar nosso trabalho, eu quero contar-lhes uma história. A gente pode acender essa luz? Pode. Fazer essa história na claridade, na luz, tá certo? Havia um pescador, e esse pescador, ele gostava muito de pescar à noite. E ele deixou sua casa, deixou sua família, despediu-se das pessoas, da sua esposa, dos seus filhos e saiu para pescar. Mas era uma noite estranha, era uma noite muito escura, não havia lua, não havia estrelas, e havia um fog, uma neblina muito densa, muito cheia, muito fechada, que ele não conseguia enxergar quase nada. E ele disse, puxa vida, vai ser impossível eu colocar o meu barco no mar, abrir as velas, vai ser impossível. E quando ele caminhava pela praia, naquela noite tão escura, tão cheia de neblina, ele tropeçou em algo. E ele nem estava enxergando direito, e era um saco cheio de pedras. Ele pegou aquele saco com pedras, colocou nas costas e resolveu subir uma espécie de escarpa, umas pedras que havia ali perto. E ele ficou ali, naquela noite escura, em frente ao mar, pensando em seus problemas, pensando nas dificuldades que tinha, pensando em muitas coisas difíceis que estavam acontecendo na sua vida. E aí ele pensava, puxa, quanta coisa difícil está me acontecendo, uma em cima da outra, uma dificuldade atrás da outra. E aí ele pensou uma brincadeira, um jogo para ele fazer enquanto o dia ainda não chegava. Naquela escuridão, ele pegaria dentro daquele saco que ele acabara de encontrar uma daquelas pedras, pensaria que esta pedra era um dos seus problemas e lançaria o mais distante possível, como se estivesse resolvendo o problema. Finish. É o que eu quero. Colocar o problema distante e resolvê-lo o mais rápido possível. E ele pensava então no problema, tirava daquele saco que ele havia acabado de encontrar uma pedra e lançava bem longe. Por favor, eu vou pedir a vocês que me ajudem com a sonoplastia da história. Já estava esquecendo. A sonoplastia. Nós vamos ter 2 sons nessa história. O primeiro que vai ser a pedra cortando o espaço. E o segundo que vai ser a pedra caindo na água. Mas é preciso que haja um empenho para que a sonoplastia seja muito boa. Tá certo? Então ele pensava num problema, retirava do saco uma pedra, pensava que a pedra era o problema e com toda a sua força ele lançava. E a pedra caía na água. Pedrão. E aí ele pensava, nossa, meus filhos adoeceram, eu preciso que eles fiquem logo saudáveis. Então eu vou pegar essa pedra e vou pensar que essa pedra é a doença que eles estão agora vivendo. E vou jogá-la o mais longe que eu puder. E então... E aí a pedra caía na água. E assim ele foi fazendo. Eu estive discutindo muito com a minha sogra. Eu vou jogar bem longe esse problema. Quer dizer, não é a sogra, né? É o problema, é a dificuldade, tá? Não é a sogra, é a dificuldade. Eu vou jogar bem longe esse problema. E pum!
Só uma percepção aqui, antes de continuar. Eu acho que quando eu falei de jogar longe pedra relacionada com sogra, você se empenhava mais, não foi? Não foi? Mas vamos lá. E aí ele jogou bem longe. Ia cair na água. E assim ele foi fazendo. E o dia foi começando a nascer no horizonte. O sol começou a sair. E começou a colorir aquele espaço, né, com raios dourados, alaranjados, róseos. E o vento começou a soprar, desfazendo a névoa. Gente, vocês estão me ajudando a sonoplastia. O vento começou a soprar, desfazendo a névoa. Os pássaros começaram a cantar também. E aí ele foi pensar no último problema e percebeu que também, coincidentemente, havia apenas uma pedra no saco. E quando ele se preparava para jogar, dessa vez havia luz. Dessa vez ele resolveu olhar para a pedra. E qual não foi a sua surpresa quando ele olhou a pedra e percebeu que tratava-se de um imenso diamante. Um diamante bruto. Mas que valeria uma verdadeira fortuna. E foi tudo para Ele ficou olhando para aquele diamante nas suas mãos e ficou dividido ao meio em duas emoções diferentes. Uma delas era: que maravilha, eu estou com uma pedra preciosíssima nas minhas mãos. Ela deve valer uma fortuna. Eu sou uma pessoa de sorte, eu sou um ser humano muito feliz. E a outra era: passei a noite toda lançando longe de mim pedras preciosas, muito preciosas. Então ele ficou dividido, como muitas vezes nós ficamos na nossa caminhada de autoencontro. Eu estou aqui para valorizar as coisas maravilhosas que já me chegaram, ou vou ficar apenas lamentando aquelas que já foram, que não vêm mais, ou que não são tão boas assim, ou as atitudes equivocadas que eu já escolhi na minha vida? Será que na minha busca de autoencontro eu vou ficar percebendo o que é que eu tenho de valioso, quais são os grandes tesouros que eu tenho para mostrar para a minha vida, as coisas que eu já conquistei enquanto alma, enquanto espíritos, em tantas e tantas reencarnações? Ou vou ficar apenas lamentando as coisas que ainda são meus pontos fracos, as minhas dores, as minhas dificuldades? Será que eu vou perceber os tesouros que existem na minha vida, como por exemplo uma doutrina como essa, que nos dá tanta informação, tanto combustível para seguirmos adiante? Será que vou perceber que eu tenho amigos que me amam, que eu tenho uma família que me quer, que eu tenho espíritos amigos sempre me acompanhando, me guiando e me orientando, e reconhecer que isso também é um grande tesouro? Ou vou ficar lamentando as vezes em que eu me senti fraco, sozinho, sem amparo? Amigos, no fundo, se lamento aquilo que não tenho, ou se me felicito com aquilo que tenho, acaba sendo uma escolha minha. Sou eu quem decido jogar no chão ou segurar com vontade para manter em mim. Para segurar a minha vida nas minhas mãos. Para decidir que as rédeas do meu destino estão comigo. E que biografia não é destino. Aquilo que eu escrevo sobre quem eu sou e sobre o que vou conquistar é decisão minha. E assim sendo, gostaria de dizer a vocês que sou muito grato por ter estado com vocês e ter compartilhado essa noite preciosa. Mas André ainda quer falar alguma coisa, por favor? Eu quero falar do livro dele, que eu li há um ano atrás, né? E ele está dizendo desse senhor, né? Que estava pensando em... que jogou muitos diamantes, né? Tem um trecho no livro dele que toda a agenda de todo ano, depois que eu li, eu sempre escrevo: esqueça as lágrimas do passado e diga-lhes adeus. É tempo de focalizar os sorrisos do futuro. Há e sempre haverá uma maneira melhor de se viver. É dele. Ok, obrigado.
Engraçado que ela repete esse trecho com tanta precisão, mais até do que eu próprio repetiria. Obrigado. Pode repetir de novo? Sim, sim. Por favor. Será que chega dentro? Não, acho que não. Esqueça as lágrimas do passado e diga-lhes adeus. É tempo de focalizar os sorrisos do futuro. Os sorrisos do futuro. Há e sempre haverá uma maneira melhor de se viver. Ok, obrigado. Muito grato. Então, amigos, o que eu quero dizer para vocês é que nós estamos apenas no início deste ano, né? Ele vai ser bom? Ele já é bom, né? Ajudem a construir esse ano, porque, na verdade, ele está nas nossas mãos. E Happy New Year. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado.